falando, Senhor, eu preciso sentir a tua presença, se tu é real, faz alguma coisa. Eu vi, diante de Deus, os móveis do meu quarto se moverem, como se estivesse flutuando. Quando o profeta veio, aí botou a mão no meu ombro e falou, vou levar você para Portugal. Falou claro, não falou assim, Espanha, França, não. Vou levar para Portugal. Eu te falei, a confirmação veio no coração, para mim, porque eu não queria vir de jeito nenhum. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Lagoinha Cast. E hoje nós temos o prazer de receber esse casal de pastores, Luciano e Viviane do Vale. Prazer ter vocês aqui, gente. Prazer é nosso. Sejam bem-vindos. Prazer é nosso. Fiquem à vontade. E o tema de hoje a gente vai falar sobre batismo nas águas. Vamos lá. Amém. Mas antes, como a gente sempre faz, a gente quer conhecer um pouquinho da história de vocês, assim, rapidamente, o que trouxe vocês para Portugal, né? Claro, além do avião, o que trouxe vocês para Portugal, como que estava no Brasil, um pedacinho. Glória a Deus. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da nossa experiência de vida, da nossa experiência aqui em Portugal, não é? É um prazer estar com vocês. Nós estávamos ansiosos e já parabenizando pelo trabalho de vocês, que tem sido lindo. Pastor Jorge também, que abriu essa oportunidade. Empreendeu, né, nessa oportunidade também. Verdade, que a gente ouviu, vamos lá. Testemunhos inspiradores. O trabalho de vocês é lindo bom, nos inspira. A gente olha para vocês e vê que vale a pena lutar, vale a pena trabalhar, vale a pena insistir naquilo que a gente sonha, né? E amém. Que Deus abençoe cada vez mais o trabalho de vocês. Amém. E que essas portas se abram cada vez mais e que essa tenda se alargue. Amém. Em nome de Jesus. Eu pego, eu recebo, hein? Eu recebo. Jesus. Amém. Mas vamos lá. Como é que estava lá no Brasil? O que trouxe para Portugal? Conta um pouquinho, pastora. Pode começar, amor. Então, nós somos da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu sou de Nova Iguaçu. Eu de Belford Roxo. São bairros ali vizinhos, cariocas. Isso aí, Igor. Atualmente nós morávamos em Cabo Frio, né? Ali na região de Aquários, segundo distrito de Cabo Frio. Né? Quando nós decidimos vir para cá. Mas eu falo da minha história, particularmente, depois ela pode falar da dela. Eu tive uma experiência com Deus na minha juventude, mas que durou pouco tempo. Fui criado na igreja, porém, quando eu comecei a sair sozinho, logo ali nos meus 18 anos, era um jovem muito inocente, muito resguardado, porém, quando conheci o mundo, fui e não voltei mais. Fiquei muitos anos fora, mais de 20 anos. Mas, assim, eu costumo dizer que a minha vida é como a vida do filho pródigo, não é? Que o pai sempre esteve à minha espera. A gente canta também uma canção que diz sobre fim de tarde no portão, o tema da canção, uma canção poética muito linda, que diz que todas as tardes o pai ia lá no portão, se debruçava e ficava olhando para aquela estrada, esperando ali encontrar uma figura conhecida lá no horizonte, ou ver o seu filho voltando, não é? Mas todos os dias ele ia e voltava. Mas até que um dia, diz a Bíblia, que esse filho voltou. Não é? E eu me sinto como esse filho, porque quando eu voltei para a presença de Deus, a minha vida estava totalmente destruída, totalmente destruída. Eu tinha perdido tudo, eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha família, não é? Os caminhos que eu segui, que eu trilhei, foram caminhos que só me levaram para longe de Deus. Sabe, eu realmente fui como aquele filho pródigo, eu destruí tudo que eu tive de valor, de valores, na verdade. Mas quando eu voltei, o pai não me perguntou nada, ele não quis saber do que eu fiz, ele não pediu explicações. Ele simplesmente me abraçou e me trouxe para dentro. Ele trocou as minhas vestimentas,
pôs um anel no meu dedo, né? Trocou as minhas sandálias e fez uma festa para mim, de forma assim que eu fico impressionado como que eu posso estar hoje aqui em Portugal, não é? Se há 7 anos atrás eu estava à beira da morte, eu estava assim, tinha desistido de tudo, eu não imaginava que Deus pudesse restaurar a minha vida de tal forma. E há 7 anos atrás, 7, quase 8, o Senhor me resgatou com mão forte, me tirou de uma situação muito difícil. E nessa época conheceu a pastora? Sim. Não, nessa época ainda não. Então eu aceitei Jesus e fiquei sendo tratado, fiquei quase 3 anos servindo ao Senhor, solteiro, orando muito, implorando a Deus que me desse uma esposa, porque já no mundo eu vivia sozinho, não é? Morava sozinho e fazia tudo por mim. E agora na igreja eu precisava de alguém, de uma ajudadora, porém, ainda assim Deus me preparou muito, foram 3 anos muito longos, que eu saía para a igreja, uma felicidade total, voltava para casa. Eu muitas vezes queria ficar dentro da igreja, acabava o culto, eu queria ficar lá, porque ali eu me sentia bem. E quando eu ia para casa era uma solidão, uma tristeza. Eu não conseguia ter em casa o mesmo conforto que eu tinha quando estava na igreja. E nos últimos dias da minha vida, antes de conhecer a Viviane, eu me deitava na cama, ligava o ar-condicionado e passava o dia coberto, e um sol quente lá fora. Eu forçava um frio. Eu estava entrando em estado de depressão, mesmo estando na igreja. Porque não é só o espiritual, não é só o nosso espírito, a gente cuida do espírito, mas nós temos uma alma, nós temos as nossas emoções que precisam ser tratadas. E quando eu conheci a Viviane, foi quando eu estava desistindo de tudo, até mesmo da igreja. Quando eu pensei em dar um ponto final nisso e falar, aqui não é o meu lugar, porque eu não estou conseguindo mais nem ir para a igreja, eu conheci a Viviane. E foi um dia marcante, não é, Viviane? Quer falar sobre o site? Para não ficar falando sozinho. Sim. Eu passei a minha vida toda, sou filha de pastores, pastor Pedro Paulo, que o Senhor o tenha. E não tem como falar da minha vida sem falar do meu pai, porque o meu histórico hoje, como cristã, como conhecedora da palavra e conhecedor do Deus que a gente serve, né, veio como herança do meu pai. Meu pai tem um histórico de morte e ressurreição muito forte. Eu sou irmã de seis irmãos. Eu sou a 6ª. Ia ser 7, mas aí minha mãe perdeu e abriu vaga para mim. E, enfim, meu pai sendo pai de 6, tudo pequenininho, pegava, reunia os filhos pequenos, levava para a rua, distribuía bolos de folheto e dava, e falava, quem distribuir mais folheto vai ganhar sorvete. Aí as criançadas tudo felizes, ia distribuir tudo correndo. Meu pai gerou a gente, criou a gente assim, com culto doméstico. Eu sou dessa época, dos cultos domésticos, desde criança. Então, meu pai, sempre muito envolvido na obra, carregava sempre os filhos. De terno, assembleano. Então, assim, de terno, carregava os filhos. Hoje eu sou de 6, nós temos 5 pastores. Meus irmãos são todos pastores. Uma é evangelista, sai na rua, levanta cartaz e faz. Vilma Franco. Vilma, um beijo. Então, assim, para nós chegarmos aqui, eu já tive várias experiências com Deus, no sentido assim, eu nunca me desviei, como ele falou. Mas mesmo conhecendo a palavra, estando na igreja, eu tive na minha adolescência uma tentativa, não sei se eu posso dizer uma tentativa, um assédio de suicídio, com 12 para 13 anos, enfim. Passei também com 17, uma ilusão de que víamos do macaco. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode. Viemos. Então, eu tive uma confusão disso daí. E eu era de uma igreja
onde tinha muitos jovens. Aí eu já era de uma outra igreja chamada Apacentar, no Ministério Apacentar, Nova Iguaçu. Conheço. Fui de lá 19 anos. Apacentar é Então, eu era envolvida ali, mas mesmo estando ali, como o Luciano falou que, mesmo estando na igreja, viveu conflitos, nós também vivemos, eu também vivi conflitos. Então, eu tive meu Deus, vim do macaco, será que Deus existe mesmo? Aquelas sensações que Satanás vem colocando na nossa mente, né? Então, eu tive uma experiência muito forte que num dia dessa confusão mental e espiritual, eu fui para o meu quarto. Porque eu já conhecia a palavra, mas mesmo assim aqueles sentimentos de tristeza, eu acho que Deus não me ama, Deus não existe. Então eu fui para o meu quarto, me ajoelhei, e aí eu vivi uma experiência assim, que para mim foi uma das mais marcantes, porque eu já tive outras. Como eu falei, meu pai tem um histórico de morte e ressurreição, porque minha mãe chamou os filhos, quando ele morreu, chamou os filhos, foi para o hospital, e falou, vamos orar para o teu pai voltar, porque Deus não me avisou que ele ia morrer. Meu pai voltou. Já nesse episódio, dessa experiência que eu tive no meu quarto, eu vi orando, chorando diante do Senhor, falando, Senhor, eu preciso sentir a tua presença, se tu é real, faz alguma coisa. Eu vi, diante de Deus, os móveis do meu quarto se moverem como se estivessem flutuando. Eles estivessem flutuando. Pode ser assim, a pastora está falando isso. Eu vivi essa experiência. E aí uma lua, gente, se posicionou, porque era noite. A lua se posicionou no quarto, porque até então o quarto estava todo escuro. A lua se posicionou na porta do meu quarto e clareou o quarto todinho, que eu fui tomada de um renovo. E eu começava a ver aquele choro de tristeza, de angústia, começou a se tornar num choro de presença de Deus, tipo assim, como se eu tivesse sido abraçada por aquela luz da presença do Espírito. Então, para mim, foi muito forte. Então, essas experiências que eu vivi, hoje me permite estar aqui, podendo compartilhar, e que Deus não é um Deus que te fala uma coisa e não cumpre. E uma das coisas também que me motiva a dizer isso é o quê? Satanás, eu também já vivi experiências quase de morte quando eu era pequena. Então, assim, quando Deus sabe e Satanás sabe que tem uma obra muito grande na vida de alguém, ele tenta matar a semente quando ainda é pequena. Então, por isso eu estou contando essa questão dessa tentativa de estupro. Não aconteceu porque eu ouvi a voz da minha mãe chamando. Mas a pessoa que me levou para um compartimento já era um adulto. E eu me lembro dele me levando. Só que quando eu entrei, que ele fechou a porta, minha mãe me chamou. Da mesma forma com que ele me posicionou, que eu me lembro de tudo. Ele me colocou no chão, porque minha mãe me chamou e ele me deixou indo. E eu fui, como se nada tivesse acontecendo. Então, hoje eu sei, essa pessoa, infelizmente, até foi assassinada, porque, enfim, eu não me alegro com isso, mas Deus não deixa, né? Não se brinca com as coisas de Deus. E Deus sabia que havia um propósito na minha vida. Então, assim, hoje, se nós estamos aqui, foram muitos livramentos, muitos momentos de glória, muitos momentos de tristeza, até chegar aqui, entendeu? E teve algum momento, assim, marcante de Deus revelar... Porque, assim, até a tomada da decisão, né, de vir. Como é que foi o direcionamento de Deus? De vir para Portugal, né? Nós já estávamos juntos, eu e o Luciano já tínhamos nos casado. Moramos no Rio um tempo, depois fomos morar em Cabo Frio. Fizemos de um rio que tinha em Cabo Frio o nosso monte. Então, nós começamos a ir para lá toda semana, a gente fazia caminhada, porque vocês que conhecem, dali daquela área ali da Rua 12, para lá é uma caminhada. A gente ia a pé, já íamos conversando, e aí nós chegávamos nesse rio e sentávamos ali, à beira da lua, clareando, que era lindo, e começávamos a orar, falar com o Senhor. Senhor, nos dá a direção, o que nós vamos fazer? Mas antes, Deus falou com você primeiro? Teve alguma coisa sim. que você tinha Então, comentado? nenhum dos cultos que eu participei, um profeta se levantou. Foi para mim assim um culto também, porque eu sempre fui muito envolvida com a obra de Deus. Sempre tive, os outros me chamavam de rato de igreja, porque eu gostava de estar no meio, eu gostava de estar no meio do fogo.
Então, num desses cultos de fogo, eu estava lá adorando, tá, o profeta veio. Aí botou a mão no meu ombro e falou, vou levar você para Portugal. Falou claro, não falou assim, Espanha, França, não. Vou levar para Portugal. E eu passei a caminhar debaixo dessa palavra. Só que quando eu falava para ele mesmo quase não aceitava, porque né, a gente porque tinha assim, uma vida lá. É porque assim, eu sempre fui muito voltado para a palavra. Apesar de acreditar em profecias, revelações, eu sempre pensei assim, não, eu não posso direcionar a minha vida por uma revelação ou por uma profecia. Eu tenho que me pautar pela palavra de Deus. E a confirmação. Sim. Mas, como eu te falei, a confirmação veio no coração, para mim, porque eu não queria vir de jeito nenhum. Ela sempre falava, não, vamos para... E aí veio um casal, um amigo que era da minha igreja lá em Austin, onde eu servia com ele como obreiro, veio com a esposa e eu sempre falava com ele, eu disse para ele, olha, disse brincando, eu vou para aí com você, vou para aí, vou te encontrar aí para a gente trabalhar junto. Mas falei por falar. Mas ele acreditou nisso com a esposa e eles sempre me mandavam alguma coisa de incentivo. Tá? Já estando aqui. Sim, eles já estando aqui, me incentivando. E aquilo foi abrindo minha mente de alguma forma, né? Então, nos últimos dias, nós oramos muito mesmo até decidir vir. E a gente ia lá para a beira do Rio São João, e a gente ali orava e chorava. E tudo que nós falamos com Deus, da maneira que nós falamos, Deus respondeu exatamente da maneira como era. Uau. Deus fez tudo certo. Na época, nós não tínhamos recurso financeiro para vir, porque, como eu falei, não sei se eu já falei isso, mas eu trabalhava como Uber lá, fazia Uber, né? Mas nem sempre dava. Tinha época que dava, fins de semana, mas geralmente não dava, era muito, muito fraco. Então, a gente não tinha recursos para, de uma hora a outra, resolver e vamos embora para Portugal. Mas eu tinha um terreno lá que eu tinha comprado e que estava lá, que ninguém dava bola para ele. Eu anunciei inúmeras vezes aquele terreno para vender, iniciei uma construçãozinha lá. Estava escondido para ser a nossa provisão. Mas ninguém ligava, ninguém mandava uma mensagem, se interessava. Eu fiquei uns 2 anos anunciando aquele terreno, nada. Quando eu decidi vir para cá, falemos para o Senhor lá na beira do rio, Senhor, nós só temos esse terreno aqui. Se for da tua vontade de nós irmos para lá, vai ter que ser através desse terreno. O que aconteceu? Dias depois, uma amiga nossa nos ligou e perguntou, vocês sabem quem tem um terreno para vender? Deixa eu só fazer uma observação dentro disso daqui. Num domingo nós fomos para o culto. Aí o pastor falou de púlpito, não foi? Deus vai fazer o seu nome... Deus vai fazer pessoas lembrar de você. Nós recebemos a palavra. Por isso, a importância de estar na presença do Senhor para receber a palavra profética. Nós estávamos ali, Deus vai fazer pessoas lembrar de você. Aí, na segunda-feira, nós fomos para a beira, oramos, colocamos os detalhes diante do Senhor. Quando foi na terça-feira, não foi? Aí essa de manhã, amiga lembrou de nós a colega e dele perguntou. me ligou. Aí a Viviane falou para ela, olha, temos sim um terreno aqui. Aí ela, é para você? Ah, para uma amiga, não é? E depois, Sim. aí, enfim, marcou de vir ver E eu o ainda terreno. falei assim, não é para amiga, não. Você está mentindo. Esse terreno é para você. Aí ela, tá bom, é uma amiga, minha mãe. E aí eu falei assim com o senhor na beira do rio, Senhor, o terreno tinha custado 14 mil quando eu comprei, mas 14 mil não dava para vir para cá. Falei, Senhor, esse terreno tem que ser vendido por 20 mil. Foi uma conta que nós fizemos, que dava para comprar a nossa passagem, ainda passar um tempo aqui, tem que ser 20 mil. E aí, no dia que ela estava para vir, nós conversando, eu e a Viviane, eu disse assim, bom, ela disse que não tinha o dinheiro todo, ela queria dar uma entrada e pagar parcelado. Eu falei, se ela der 5 mil, eu não vendo o terreno, eu deixo ele lá. Se ela der 10 mil, a gente volta para Austin. Em oração, repreendendo que ela não... Se ela der 15 mil, a gente constrói em cima da casa da tua mãe, que a mãe dela já tinha disponibilizado a laje para a gente construir. Mas se ela der 20 mil, nós vamos para Portugal.
E ela que disse que não tinha dinheiro, tinha apenas uma pequena entrada, quando chegou disse assim, quanto vocês querem o terreno? Eu quero 20 mil. Mas como que vocês querem? Eu falei, ao vivo. Ainda falei assim, me lembro que eu falei, eu quero ao vivo. Aí ela riu e falou, nossa, mas ao vivo? Você tem Pix? Falei, tem. Me dá o As seu minhas Pix. pernas começaram a tremer na hora. Aí eu falei pra Eu falei, Viviane, vamos pra Deus. Portugal. Deixa, surpreende, né? Eu disse pra Viviane, vamos pra A Portugal. importância de estar dentro da vontade, né? Sim, As coisas sim. quando estão na vontade é Sim. outro nível, né? É um fluir. Vamos para Portugal. E aí, uma semana antes de ir, ela foi cantar numa confraternização de mulheres na Igreja Cristo Vive de Rio das Ostras. E aí, depois que ela cantou e tudo, o bispo de lá pegou o microfone para orar e disse para ela assim, Deus vai levar vocês além mar, Uau. para uma obra muito grande. Nossa, toda arrepiada. Ele nunca viu a gente, ninguém conhecia, ninguém sabia que a gente ia vir para Portugal. Mas ele disse dessas formas, Deus vai levar vocês para além É mar. porque eu poderia ir lá ministrar, né, o louvor e tudo ficar normal. Mas aí o profeta abria a boca para falar que Deus iria nos enviar dentro de um plano que nós já estava arquitetado por Deus e por nós, era a resposta de Deus. Enfim, graças a Deus, hoje nós estamos aqui muito felizes em Portugal, muito felizes, com a nossa família já totalmente bem organizada e já estamos nos ambientando muito bem, gostamos muito disso aqui, não queremos mais sair e os daqui. pastores têm desenvolvido um trabalho muito lindo, né, lá no Glória a local Deus. Tondela. Tondela. né, Bela em e Santa Viseu. Combadão. Olha só, aqui em Viseu, Portugal. Quem está nos assistindo do Brasil, enfim, são cidades aqui em Portugal e que eles têm feito um trabalho incrível, né, cuidando de pessoas. O propósito está se cumprindo e isso é maravilhoso. Parabéns, viu, pastor? É uma inspiração para gente. E assim, mas vamos entrar agora no nosso tema aqui, que tem muitas dúvidas, né, das pessoas sobre esse tema, que é o batismo nas águas. Então, a gente gostaria de fazer essa primeira pergunta para vocês, pedir assim, a visão de vocês, né, para gerar uma clareza, um entendimento. Tem muita gente que é recém-convertido, pessoas que estão vendo pela primeira vez. Explica pra gente, pastores, o que é, então, o batismo nas águas e o porquê, né, desse ato tão importante. Assim, no primeiro momento, uma experiência muito marcante na vida de todas as pessoas que descem as águas. Na minha vida foi muito marcante, porque o meu batismo foi... a minha igreja era uma Assembleia de Deus muito grande, que tinha uma banda enorme, e o batismo era feito no Rio Guandu, em Japeri. Não sei se vocês ouviram falar do Rio Guandu. E eles faziam um cordão assim de obreiros, todos de branco, entrando no rio, com a água dando até aqui no peito. A banda ficava num local mais elevado, e todas as vezes que o candidato ia descendo, a banda começava a tocar. Uma coisa muito marcante. Eu me sentia no próprio Rio Jordão. E aquilo me marcou muito, sabe? Um momento assim, muito especial para mim. E o que eu tenho para falar sobre o batismo, em primeiro lugar, que o batismo é um mandamento de Jesus, não é? Em Mateus 28, 19, Jesus disse, ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? É uma ordenança, então é super importante o batismo na vida de qualquer pessoa, aquele que crê, não é? O batismo também é assim um sinal da fé, não é? Porque primeiro você crê e depois você se batiza. Então a pessoa, quando está se batizando, está sinalizando ali que ela creu no Filho de Deus, creu em Jesus, creu no Evangelho, né? Se eu não me engano, Marcos 16:15, sim, Marcos 16:15. Ide, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, logo, quem se batiza é porque creu, carrega um sinal de fé, né? Então, quando você me pergunta assim, o que significa o batismo, eu digo isso, que além de ser um mandamento de Jesus, é um sinal de fé, né? Porque ninguém pode se batizar sem antes crer, não é? É uma confissão pública diante dos homens que você creu naquilo que você ouviu. Uma outra dúvida.
o batismo, ele é necessário para a salvação? É dúvida que muitas pessoas têm. Para a salvação, o batismo é necessário? É fundamental. Você quer falar? Fundamental, meu? necessário Pode para... Pois é, o batismo ele é necessário, né? Em alguns casos, fundamental. Por que necessário? Porque a ordem é aquele que crer e for batizado. Então, crer e ser batizado é uma sequência, uma coisa segue a outra. Então, acaba sendo necessário, sim. Porém, não é pelo batismo que se salva, é pelo crer. Não é? Aí o versículo vai dizer assim, Marcos 15:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Por que na segunda parte ele não diz Só não crer. só não crer? Porque Vão quem ter não- casos de não ter chance de ter batismo. sim, porque quem não crê também não é batizado. O batismo é só para quem crê de verdade, não é? A gente vê que hoje até existe batismos automáticos, as pessoas às vezes aceitam Jesus, não tem nem consciência do que realmente simboliza aquilo e acaba indo pelas águas sem passar por um processo de preparação e tudo. Mas o ideal é que antes a pessoa se conscientize do que é de verdade o Evangelho, se conscientize do que é de É uma verdade. A gente nova vai falar. vida, né? A gente até vai A falar gente vai sobre falar isso. sobre isso. O caso do batismo ser necessário, mas não depender para a salvação, o que mostra isso é aquela passagem daquele ladrão, né, na cruz. Sim, exatamente. Ele não Exato. foi batizado, mas É. ele creu ali, Sim. naquele momento, e o que Jesus falou com ele? Ainda hoje estarás comigo. Então é uma forma da gente... Eu posso usar uma ilustração que na minha juventude me esclareceu bastante. Que uma pessoa, quando vai iniciar um relacionamento, ela começa um namoro. É como se a pessoa que conhece Jesus, conhece a palavra aí, se entrega para Jesus. Começou um namoro. Sim. O batismo, aí a pessoa está namorando, então quando ela decide ter um relacionamento mais sério, ela pede noivado. E o símbolo do noivado é o quê? É a aliança. Então, o batismo, na minha visão, é como se a pessoa estivesse falando. Por isso que tem muita gente que fala assim, ai, não estou preparado. Porque não tem certeza se realmente ama. A pessoa, quando está namorando, ai, não sei se eu vou assumir não sei se eu quero casar com ela. Então, quando você noiva com essa pessoa, o batismo é mais ou menos um noivado, que a pessoa está reconhecendo, não, estou que vai assumindo ter a uma responsabilidade. nova vida, uma Não, aliança com Deus. eu pertenço e agora eu quero partilhar minha vida com você. E no caso nossa com Jesus, partilhar nossa eternidade, né, no céu, enfim. Então essa questão da fazer a aliança. E também, o Júnior e Carla, só para deixar claro que eu falei em alguns casos, sim, fundamental, por quê? Porque a pessoa que tem oportunidade de se batizar e não quer se batizar, ela está comprometendo a própria fé dela. Porque você imagina, o batismo nas águas ele deve ser seguido do batismo em Cristo. O que é esse batismo em Cristo? Quando você aceita Jesus, que o Espírito Santo atinge o seu coração, você começa a entrar no processo de regeneração aqui dentro. É onde você começa a ser batizado em Cristo, onde uma nova criatura começa a nascer, não é? Aquele velho homem começa a morrer aqui. Quando Nicodemos chegou a Jesus e perguntou: "Que farei para herdar a vida?", Jesus, necessário é nascer de novo. Então esse novo nascimento é aqui dentro. E o batismo simboliza isso, é a nossa atitude, né? Demonstrando para Deus esse novo nascimento. E a consequência disso, desse novo nascimento, é que isso reflita É a forma de ali, exteriorizar. que isso tem uma palavra que chama teatralização, não é? Encenação daquilo que já está acontecendo dentro de você, passa a acontecer A ali. manifestar fora. Exatamente, quando você desce as águas, e você, que nós acreditamos no batismo por imersão, Amém. você desce as águas e levanta, aquilo está simbolizando que você está morrendo e nascendo uma nova criatura, não é? E eu quero ler um texto aqui somente para falar sobre isso, que está em Romanos, diz assim: "Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados,
Em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus foi lá e se batizou, nos dando exemplo. Jesus não tinha pecado. Ele se batizou mais por causa da sua natureza humana, para nos dar exemplo. É disso, para nos dar exemplo. Então, tudo que aconteceu a Jesus também acontece conosco, não é? O batismo, ele também significa morte e ressurreição, não é? Aí sim, o versículo que eu estava aqui em Atos 2:38, diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então, simboliza arrependimento, simboliza morte para o mundo e é de fundamental importância também no processo da salvação. Para a salvação, aí é só Deus que pode dizer, não é? Mas no processo da salvação é muito importante. Show. A gente vai para a próxima pergunta aqui, então, que é uma pergunta também que muitas pessoas fazem, ficam em dúvida, é crianças. Sabendo de tudo isso que a gente falou, crianças podem ser batizadas? Dentro daquilo que nós acreditamos, não. Por quê? Exemplo. Tem uma idade, assim, que poderia... A gente acredita que é a idade do juízo. Porque uma criança não tem poder de decisão e não há pecado nela. Uma criança está ali envolvida porque os pais estão ali, mas ela mesma não tem nem pecado. Então, a gente acredita que não. Vou contar a minha experiência. Por exemplo, na época que eu me batizei, como eu falei, eu era de uma... Meu pai sempre foi pastor da Assembleia de Deus e eu era da Assembleia. Então, na minha época, eu não passei por aquele ensinamento das aulas do batismo que hoje tem, né, nas igrejas atuais. Então, assim, eu me batizei porque meus amigos estavam indo. Não tinha consciência. Não tinha uma consciência. E, tipo assim, por ser filha de pastor, as pessoas poderiam dizer, mas todo mundo está indo e você não vai. E a gente tinha aquela pressão, né? Porque eu estou com 46 anos. Então, na época, tinha muita pressão dessa questão. Você é crente, então você tem que se batizar, senão você vai para o inferno. E essa não é a vertente do batismo, não é por imposição de medo, que, na verdade, é uma confissão realmente. Sim. Então, eu até estava brincando com meu esposo, se eu tivesse como fazer a renovação do batismo, nem sei. Eu gostaria, mas eu hoje tenho a consciência de que eu sou batizada nas águas, creio no meu amado, que é para onde eu vou, enfim. Mas a gente não acredita. Por exemplo, tem certas igrejas que faz batismo por aspersão, que a gente também não acredita nisso, porque o batismo é imersão. Então, criança não. Criança não. Mas, assim, há algum entendimento, porque há crianças, por exemplo... Eu também não sei se seria criança. Era criança de 16 anos, 13 anos não é criança mais, né? Não. Assim, quando passa a ter consciência, segundo a neurociência, uma criança, isso pode variar, passa a ter consciência dos 6 até os 8 anos de idade. Isso. Né? Então, o consciente da criança, eu não estou só falando aqui, eu não sei se pode juntar isso, mas a criança ela passa a ter o poder de tomar decisões sobre algumas coisas já na vida dela, porque ela já tem consciência. Que a gente chama até os 7 a idade do juízo, né? Dali para lá, que já consegue ter esse poder de entender a importância. Eu penso assim, poder batizar a criança? Pode, desde que mais para frente você batize de novo. Porque o batismo, ele deve ser seguido de uma conscientização. Perfeito. O que nós falamos aqui, né? A pessoa que vai se batizar, ela precisa saber do que está sendo feito, do que está fazendo. Ela precisa manifestar uma fé dentro dela. Você pega um bebê, por exemplo, para batizar, porque antes de Jesus, nós acreditamos assim teologicamente, tá? O Júnior e o Ricardo. Peço até perdão se vocês não acreditarem assim, mas amém. Vocês têm todo o direito. Não, é um debate, vamos lá. Mas toda semente humana, ela já vinha
debaixo do pecado. Então, a criança, antes de Jesus, antes do sacrifício de Cristo, toda criança já nascia em pecado, debaixo da lei do pecado, não é? Mas, após o sacrifício de Jesus, que a lei do pecado foi quebrada e nós passamos a viver na graça, as crianças já não nascem mais debaixo do pecado. Tem um texto aqui que eu quero ler em 1 Coríntios, que diz o seguinte, olha, porque o marido descrente, segundo 1 Coríntios 7, 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Porque a semente daquele que entrega a sua vida a Jesus é santo. Então, eu não preciso pegar o meu filho mais e ir lá batizá-lo, porque ele nasceu sem pecado. É o que a Bíblia diz. Porque nós quebramos aquele jugo através do sangue de Jesus, né? A salvação que nos atingiu, ela também quebrou o jugo do pecado na nossa vida. O pecado, ele não nos domina mais. Então, nossos filhos já nascem santos até a idade que ele começa a ter consciência do que ele está fazendo, como você estava O dizendo. desejo de querer receber a Cristo, né, como seu Senhor e Salvador. A minha filha perguntou se ela poderia se batizar. Quantos anos? Tá com 9. Eu falei para ela, minha filha, espera mais um pouquinho, até você saber exatamente o que você está fazendo, porque senão depois a gente vai ter que te batizar de novo. É interessante, as nossas igrejas, elas costumam batizar a partir dos 12 anos, porque é uma idade que a gente julga assim, e isso é bem coerente, porque você imagina, né? É a idade que está entrando ali naquela adolescência, você pode perceber que tudo de ruim que acontece na vida de uma pessoa acontece na fase da adolescência até entre os 12 até os 18. Tudo de ruim. Os vícios, tudo. As meninas se perdem sempre nessa data, outras arrumam filhos e os jovens entram na vida do crime. Por quê? É exatamente o momento em que o pecado está entrando na vida dele. E ele, por não ter uma estrutura para saber lidar com isso, você vê como que o adolescente é problemático? É porque ele recebe uma carga muito grande. Ele está saindo de uma fase de inocência, de pureza, para uma fase de pecado. Então, por que é tão difícil lidar com o adolescente? Porque ele tem um boi brabo dentro dele, que ele precisa lidar todos os dias e ele não sabe como, né? E os pais, por que nós pais temos que vigiar nossos adolescentes, cercar eles de todos os cuidados, amarrar no pé da cama se for preciso, porque é um momento que eles sentem vontade de fazer as coisas, que as possibilidades se abrem na mente dele e eles não têm discernimento. E muitos, depois que passam dos 18, se arrependem de muita coisa que fizeram. Sim. Porque é quando a maturidade começa a chegar, começa a ver a vida de uma outra forma e fala, pô, por que eu fiz isso? Quantas jovens, né, agora com 18 anos, que começam a ver a vida diferente e já têm filhos, deixaram de estudar e querem agora viver, mas não podem, por quê? Porque decisões. Então, entrei nesse assunto, acabou... Mas é muito pertinente, porque a gente entendeu, né, ficou bem claro que, assim, é realmente verificar se a idade do filho, ali, da criança, enfim, pré-adolescente, se ele tem a consciência, como vocês falaram, né, do que está fazendo, o que esse ato significa. Realmente, é a partir dessa idade que eles começam a entender o que é estar em espírito, o que é, né, tomar as decisões baseado no que é a vontade de Deus ou não. Qual a diferença do batismo do Espírito Santo para o batismo nas águas? Verdade, é muito comum, né? Se eu não me engano, eu não sou muito bom de guardar versículos assim, mensagem, a minha mente falha um pouco nisso, mas eu acredito que é em Mateus 3,11, né, que João Batista diz assim, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é? Então, ele está fazendo uma separação entre batismo de água e batismo com o Espírito Santo, né? Que muitas pessoas acabam confundindo um pouco, achando que uma coisa vem em seguida da outra, mas não é bem assim, né? Nós vemos depois Jesus
Inclusive foi a última orientação de Jesus para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, não é? Já tinham sido batizados, porém ainda faltava o batismo com o Espírito Santo, que foi um evento que aconteceu em Atos 2, né, ali na descida no dia do Pentecoste. Foram cheios do Espírito Santo, não é? Então, o batismo nas águas é o que nós já falamos, e o batismo com o Espírito Santo é aquele que nós somos pegos pelo Espírito e colocados no corpo de Cristo. Aquele que, quando o Espírito Santo realmente nos Preenche, né? nos envolve de uma tal maneira e muda tudo. É um revestimento de poder, é uma coisa extraordinária, não é? Então, o que nós podemos falar assim, a diferença é isso. Amém. E estamos chegando nos minutos finais. Que pena, Puxa, que passou pena. rápido demais. Mas eu quero saber qual o conselho final que vocês dariam para quem está com dúvida, quem está nos assistindo e pensa em se batizar, deseja se batizar, está naquela de... O que vocês poderiam deixar de conselho? O que eu posso dizer é: fique alerta. Porque se você tem dúvida, é porque você ainda não está com certeza do que está acontecendo na sua vida. Você precisa realmente crer, não é? Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados. Nós vemos quando o Filipe encontrou o eunuco, ele vinha ensinando, ele disse assim: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse para ele: nada, se tu credes de todo o teu coração. Ele falou: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele foi batizado. Então, se você tem alguma dúvida sobre o batismo, fique atento, porque você pode não estar crendo de verdade. Então, o necessário é que você creia realmente no Senhor Jesus e deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Porque o batismo tem que ser desejado por aquele que nasceu de novo. Tem que ser desejado, tem que ser um desejo da pessoa. Ele tem que desejar ir às águas. Sim. A Viviane deu o exemplo aí do namoro. A gente não está falando que a gente vai assumir um novo compromisso com um homem carnal, um homem que vacila. A gente está falando de casar com aquele que é perfeito. Aquele que é perfeito. Aquele que não vai vacilar com a gente. Fazer como esse eunuco fez, né? Ele não pensou, falou: eu creio. Eu creio. Embora, desce aí, desceu e se batizou. Então, se houver alguma dúvida, pode ter certeza que essa dúvida não tem nada a ver com Cristo. Essa dúvida muitas vezes está dentro de nós, porque Ele é perfeito, né? A história Viviane, o que é? Qual mensagem daria? Qual mensagem final? Se lance. Se lançar e saber que existe um Deus que o ama e quer ela para a eternidade. Eu sempre gosto muito de falar da eternidade, porque o batismo é um dos passos para se chegar na eternidade. Então, assim, não dá para ficar tubiando. Eu vou, não vou. Não, se lança logo e morre e já ressuscita para a eternidade. Amém. Então, é nisso que a gente crê, nisso que nós cremos. Amém. Se lançar. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, pô, foi muito bom, passou muito rápido. Pois é, a Mas gente também obrigado Prazer. por toda a contribuição que vocês deram aí. A história de vocês, o batismo. O batismo é uma dúvida de muita gente. E acredito que foi esclarecida aí agora muita coisa. Então, obrigado pela presença de vocês. A mais gente uma que vez. agradece. Vocês compartilharam. Tá. Como você falou, muito rápido, né? Foi Passou muito rápido, depressa. passou rápido. E Vai ter que você ter um próximo. vai ter que ter um próximo, isso aí. Parte 2. Parte 2. E você que nos acompanhou, está nos acompanhando, né? Um prazer ter você aqui também. Já está aqui, se inscreve se você ainda não é inscrito ou inscrita no Lagoinha Cast. Tá na Lagoinha Viseu, YouTube da Lagoinha Viseu, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém, segue a gente lá também no Instagram, Lagoinha Viseu, bem simples, fácil, mas principalmente, eu já falei, vou repetir, não esquece de compartilhar essa mensagem com alguém. Se você tiver alguma dúvida, quiser um tema de podcast, comenta aqui embaixo
que a gente com certeza vai ler a sua mensagem. Compartilhar as redes da... Vocês têm algum Instagram que vocês queiram Ela só, compartilhar? Eu tenho. eu sou Ele também fraquinho de tem. internet. Ele também sou tem. fraquinho. Lembrando que os pastores também estão no Ministério de Louvor, maravilhosos. E a pastora Amém, tem um glória a canal, Deus. uma rede. Enquanto Eu vai tenho- compartilhar o Instagram, você que ainda não visitou a Lagoinha Viseu, se você estiver próximo ou nem tão próximo, faz uma visita pra gente aqui na Lagoinha Viseu, vai ser um prazer te receber, te receberemos de braços abertos. Mas o Instagram, qual é o Instagram? Qual seria? O meu Instagram é _Viviane Franco e a minha página no Spotify, que eu tenho uma página Opa, de canções autorais minhas. Bênção. Batidão pô, para e um jovem, vozeirão adoração. também, né? Quem já ouviu, um vozeirão que Verdade, vale a incrível. pena. Glória a Deus. Viviane Franco no Spotify. Não E tem no... o PRA, não, né? Não, Ah, é só tá. Viviane Franco. Tá, só Ok, Viviane Franco no maravilha. Spotify Sigam e no lá. Instagram pra PRA, né? de PRA. pastora. Uhum. PRA, tem Underline, Viviane Viviane Franco. Franco. Então é isso aí, gente. Quando for seguir lá, Lagoinha Viseu, já segue a pastora Viviane Franco. Mais uma vez, gente, obrigado. Obrigada, Gratidão obrigada. a A gente vocês. agradece. Gratidão a você. Até o próximo Lagoinha Cast. Isso aí, Semana até a abençoada para você e para sua família. Fica com Amém. Deus. Glória a Amém. Deus. Tchau. Tchau.